primeiro para o internacional, tá bom? E a primeira notícia que eu queria trazer aqui para vocês é sobre os comentários de Vladimir Putin, presidente da Rússia, a respeito da proposta de Zelensky para que haja um encontro entre eles, tá bom? E aí, o Zelensky, né, fazendo-se de santinha, gravou um vídeo, uma carta aberta, falando que ele quer se encontrar com Putin, que ele quer fazer um acordo e tal, que é hora de acabar com a guerra. E aí eu quero mostrar para vocês o que o Putin respondeu a isso, tá bom? Então eu vou colocar aqui na tela para vocês uma matéria da RT News, em que nós temos qual foi a resposta de Vladimir Putin. Ele disse é inútil essa carta de Zelensky. Ele falou isso no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Quem acompanha aqui o nosso programa já sabe que a gente está há um tempo fazendo a cobertura, que já faz uns 2 dias que a gente traz as principais notícias desse fórum, que é uma espécie de fórum de Davos, que é aquele encontro econômico do Ocidente, onde vão os presidentes dos bancos centrais, onde vai toda a burguesia mundial. A Rússia tem o seu próprio Fórum Econômico Internacional, e, enfim, mais voltado para a maioria global, para o sul global, certo? Que não é focado, não tem essa lógica só do Ocidente, cria um outro espaço de debate que não tem a ver com a dominância imperialista dos Estados Unidos, certo? Tem uma outra visão de mundo onde os países possam conversar, os povos e os países conversem mais como iguais, tá bom? E aí, nesse fórum aqui, o Putin falou isso, falou, olha, essa cartinha aí do Zelensky, sinceramente, não estamos dando muita bola. E por quê, gente? Porque o Putin ele falou o seguinte, olha, a gente vai fazer encontros por encontros não servem para nada, certo? A gente tem que saber para que a gente está indo nesse encontro, o que ele significa, quais são as reais intenções por parte de quem solicita esse encontro. E aí, dando uma razão para dizer por que essa reunião, na verdade, é mais uma enrolação da Ucrânia, ele falou o seguinte, olha, no mês passado, ele revelou isso pela primeira vez, como relata aqui a matéria, a gente enviou, no mês passado, uma pessoa à Ucrânia, a pedido de Kiev. Kiev teria falado assim, não, a gente quer negociar. E aí a Rússia mandou um enviado, mas sabe o que aconteceu? Aí o Putin falou, a gente mandou uma pessoa para conversar apenas para que as forças de Zelensky bombardeassem repetidamente um dormitório universitário em Lugansk no dia seguinte, matando 21 pessoas, a maioria adolescentes. Você que acompanha o nosso giro de notícias sabe que a gente tem uma grande cobertura para esse atentado terrorista, que essa é a única palavra que a gente pode usar para um ataque mortífero de drones ucranianos contra um dormitório estudantil. Como a matéria relata, 21 pessoas mortas, a maioria estudantes, adolescentes que dormiam, um ataque covarde da Ucranase, como eu gosto de falar, a região de Luhansk, que antes pertencia ao território ucraniano, mas tem uma grande população russófona e hoje está integrada à Rússia, tá? Essa é a população que a Ucrânia diz defender, tá bom? Eles bombardearam um dormitório estudantil, matando 21 adolescentes. E aí o Putin respondeu, qual é o sentido de uma reunião logo depois da gente ter enviado uma pessoa para lá e eles terem... O sinal que eles dão é bombardear um dormitório estudantil. Vocês sabem que diplomacia, gestos e sinais são tudo, né? E aí ele colocou, olha, eu acho que esse encontro, esse papinho de encontro não é verdadeiro, tá? Isso não é real, isso que a Ucrânia está dizendo. Eles não têm interesse numa verdadeira paz, porque se tivessem, não teriam dado esse gesto, tá bom? E aí, durante o discurso, tem uma outra coisa que ele citou aqui, que eu achei bem interessante, que vale a gente destacar também. No discurso de abertura da sessão, o Putin ele traçou um forte contraste entre a Rússia do passado, que era dependente de moedas estrangeiras, de instituições e árbitros comerciais do Ocidente, e hoje que, apesar de sancionada e sujeita, aí ele fala, né, sujeita às sanções e ao roubo, nós, por outro lado, estamos agora mais soberanos, mais autossuficientes e construindo instituições e redes comerciais paralelas com os nossos parceiros do BRICS. Então, veja, gente, que
o Putin, ele é um aliado dessa agenda para construir uma nova ordem global, que não seja uma ordem hierárquica em que o Ocidente, o sistema imperialista, liderado pelos Estados Unidos e acompanhado dos seus chihuahuas, dos seus satélites europeus e ali Nova Zelândia, Japão, Austrália, certo? Que essas pessoas, que esses grupos, que esses países, as burguesias desses países controlem os países, a maioria do mundo, né? Controle a maioria global, que ele busca uma nova ordem global. E nesse sentido, as sanções e o roubo dos ativos russos que foram feitos pelo Ocidente, ele fala, no fundo, isso nos fortaleceu, porque nós construímos pontes alternativas, certo? Então, hoje, apesar de mais sancionados e roubados, nós somos mais soberanos, somos mais independentes. E aí aqui ele falou uma coisa bem interessante, ele disse, soberania implica ser mais inteligente e mais forte, e vai além da capacidade de resistir à pressão externa. Trata-se da qualidade do governo, da economia e da sociedade. Isso aqui que ele falou, pessoal, lembra muito o que o ex-líder supremo do Irã, que foi martirizado num crime dos Estados Unidos, o Khamenei, Sayed Khamenei, que ele falava exatamente isso, que era preciso o Irã construir uma economia que pudesse não só resistir à pressão externa, então ele falava isso, né, uma economia de resistência, que tinha que resistir, mas que o Irã tinha que buscar outros meios, buscar formas de superar aquela pressão e até isso, buscando novos parceiros, buscando novas formas de tecnologia e tudo, e não depender tanto do Ocidente. E é exatamente isso aqui que o Putin está falando, né? A gente não basta só resistir, porque esse processo de resistência, ele é muito oneroso, a gente precisa superar isso. Então, eu acho que aqui é um exemplo interessante, talvez, a gente vai falar mais tarde, em relação à Venezuela, né, pessoal? A Venezuela conseguiu muito resistiu, Cuba resistiu muito, mas é preciso mais do que resistir. Você precisa se tornar, na verdade, mais forte e mais inteligente, entendeu? Porque senão você vai sendo sufocado, até você ficar sem ar. E o que a Rússia falou não, a gente precisa sair dessas amarras, não é só resistir às amarras, é quebrar essas amarras, certo? E é isso aqui que o Putin falou. Então, é a primeira notícia do dia, essa informação sobre que o Putin está falando, olha, essa conversinha fiada, e que a gente sabe, pessoal, que isso é antigo. Eles sempre vêm com esse papinho que eles querem conversar, mas todas as vezes as negociações são sabotadas. Então, essa história de que ele quer encontrar com Putin, o Zelensky tem que entender que sem um gesto sincero de diplomacia, não tem sentido nenhum um encontro. E definitivamente, não é um gesto sincero de diplomacia você explodir um dormitório estudantil matando 21 pessoas, em sua maioria adolescentes, tá bom? Agora, deixa eu dar uma passadinha aqui nas mensagens, que tem coisa importante aqui. Olha só, mensagem aqui da Voz Trabalhadora do nosso canal falando, Suzana, avisa nosso povo que a Meta derrubou nossa conta do Instagram. Ainda analisamos o que faremos, se criaremos uma conta nova. O pessoal está perguntando. E eu notei isso, pessoal, porque eu fui tentar marcar a nossa página para divulgar a live de hoje e eu vi que tinha sumido, simplesmente desapareceu o perfil da Voz Trabalhadora. E, gente, isso tem virado uma regra nas redes sociais. A Meta, as gigantes da tecnologia, as Big Techs, elas simplesmente derrubam páginas de centenas de milhares de pessoas. Essa semana eles derrubaram também a Breakthrough, que é uma rede internacional, então quebra através, né, quebrando através, atravessando Breakthrough, uma rede internacional, também uma página internacional progressista pró-Palestina, foi derrubada. Eu tive a notícia de que eles conseguiram recuperar a página, mas é isso, você fica totalmente na mão dessas empresas. Então, eu sou sempre muito crítica dessa posição do tipo, não, a gente tem que... As Big Techs, elas têm que tomar iniciativa, elas têm que ter um cuidado ativo, você tem que... As Big Techs têm que agir, elas devem censurar, elas devem derrubar. Gente, no final das contas, sabe o que vai acontecer? A direita e a extrema-direita vai continuar tendo todas as suas páginas, e quem vai ter as nossas páginas derrubadas? Quem vai ter as páginas derrubadas? Somos nós. Então, veja aí que foi o que aconteceu com a página da Voz Trabalhadora. Aí você vai dizer, não, Suzana, mas eles só derrubam se for crime. Tá, gente, eles podem considerar que uma postagem sobre Palestina é apoio ao terrorismo. É crime, certo? Então, eles derrubam. Então,
Eu acho um erro, eu particularmente acho um erro apoiar esse tipo de política, porque no final das contas é isso que dá. As big techs, elas não têm que ter mais poder, elas têm que ter menos poder, não mais. Elas não têm que ter obrigação ativa de derrubar contas. Ao oposto, elas deviam ter que pedir autorização para remover conteúdo, tá bom? Essa é a minha visão sobre isso. Então, fiquem sabendo que a nossa conta do Instagram caiu, então fiquem atentos às outras redes sociais, ao X, que nós temos conta, Twitter, né? Temos as postagens no Instagram, então acompanhe as nossas outras redes sociais, tá bom? Agora, deixa eu dar um hellowzinho aqui para quem contribuiu. O Mikasa Ackerman, obrigada, mandou uma contribuição de R$5, valeu demais. O Marcelo SP6840 também, muito obrigada, Marcelo. O Stalin Terror da Nazistada mandou R$1, é mesmo, é o Terror da Nazistada, o Stalin. E Zona Laranja 8052, parceria está sempre aqui, mandando a sua contribuição. E aqui, ó, a nossa produção dizendo, Meta disse que não seguimos as diretrizes, ou seja, apoiamos a causa palestina e somos anti-imperialistas. Exatamente. Apoiar a causa palestina vai contra as diretrizes da Meta, tá bom? Então, acompanhe as nossas redes sociais por outros meios, pessoal. Bom, já que a gente está... Vamos ainda falar de Rússia, porque eu realmente achei esse discurso do Putin muito interessante e eu quero trazer aqui para vocês outras coisas que ele falou que tem tudo a ver com BRICS, com o Sul Global, com a construção de uma nova ordem, com a decadência dos Estados Unidos, com Donald Trump. Vejam só esse discurso aqui do Donald Trump, ó, do Putin, ainda lá naquele fórum internacional. E ele falou uma coisa muito legal, vou mostrar o vídeo para vocês. Gente, tem legendas, tá? Eu sei que muita gente está ouvindo e não tá vendo a live, tá? Depois eu faço um resuminho aqui para vocês. Já tem, na verdade, um resuminho aqui em cima, mas o que o Putin falou nesse discurso tão significativo? Ele disse assim, o roubo dos ativos da Rússia pelo Ocidente afetou de maneira irreversível a posição do dólar e do euro. Então ele está dizendo assim, vocês quiseram ferrar a gente, vocês se ferraram, na verdade. Porque à medida em que vocês praticam essa pirataria livremente, isso significa que a moeda de vocês, que os bancos de vocês não são seguros e que eles estão totalmente sujeitos a quê? A oscilações da política, aos ventos da política. Então, vocês não falam que capitalismo, economia é pragmatismo, né? O pessoal não fala isso? Livre mercado, pragmatismo, não, money talks, Mas vejam só aqui, os ativos russos foram roubados sob argumentos políticos. Então, o Putin falou, quando vocês fazem isso, na verdade, vocês só provam que o sistema de vocês não é seguro, que a moeda de vocês não é segura e que o mundo precisa inventar outras formas de negociar, até porque vocês são a minoria, nós somos a maioria, tá bom? E aí ele colocou aqui, ó, de acordo com o presidente da Rússia, foram os próprios países ocidentais que causaram a deterioração do comércio mundial ao deixarem de obter benefícios com ele. E ele cita isso aqui também, né? Vocês gostavam muito de OMC, Organização Mundial do Comércio, Banco Mundial e tal. Aí, quando nós aprendemos a jogar as regras e a gente começou a se dar bem, vocês viraram o tabuleiro, sabe? O dono da bola, quando começa a perder, pega a bola debaixo do braço e vai embora. Foi o que os Estados Unidos fizeram, né? Ah, não, livre comércio não, agora tá atrapalhando. Então agora é tarifa, agora vou pressionar esse país aqui para não negociar com esse. Porque agora que a gente aprendeu a jogar o jogo e a gente está ganhando, vocês falam que é marmelada. Então, assim, uma palhaçada vocês, né? Então, eu vou tocar esse videozinho aqui, é 1 minuto e 25 segundos, muito rapidinho para quem não está lendo, mas tem legenda também para quem quiser ler, e eu vou colocar aqui para vocês. Deixa eu tirar a mensagem aqui para não atrapalhar a nossa legenda, e vejam que interessante o que o Putin falou. С начала 21 века количество двусторонних, региональных и мегарегиональных соглашений в сфере торговли увеличилось почти в 4 раза. Почему это происходит? Эрозию Всемирной торговой организации запустили те же, кто ее и создавал, а именно западные государства. Когда им было выгодно, они продвигали ВТО и идеи ВТО, приглашали к участию в ней другие страны. А когда Запад проигрывать начал,
в конкурентной борьбе, то общие, универсальные правила торговли, которые внедрялись в рамках ВТО, стали неинтересны, стали обременительными. В ход пошли односторонние ограничения и так называемые санкции. Тем самым западные страны фактически выключили механизм ВТО, подорвали доверие к этим институтам. А раз нет доверия, и институт больше не работает должным образом, значит, у бизнеса, у государств найдется другое решение, и оно находится в виде двусторонних и многосторонних торговых соглашений. И еще, уже говорил, санкции и блокировка, а по сути воровство международных резервов России необратимо повлияли на позиции мировых валют – доллара e euro. Vocês puderam ver direitinho aí o recado dele, né? Exatamente, que eu comentei aqui com vocês. Ele falou, era muito legal, né? Livre comércio, OMC, vocês ficavam falando isso pra gente, dando lição. Aí agora que a gente começou a se dar bem, vocês viram a regra do jogo, não vale mais. E vocês estão destruindo o comércio internacional. Vocês geraram essa crise, né? A moeda de vocês não é mais confiável. A gente quer sair do dólar, não foi porque a gente acordou do dia para a noite e falou, a gente cansou do dólar. Vocês causaram essa situação. Quando vocês começaram a tratar com injustiça a nós. Na verdade, sempre trataram, certo? Porque sempre foram os países colonizadores, os países imperialistas aí que dilapidaram, roubaram e usurparam da maioria global. E o Putin está aí jogando a verdade na cara do Ocidente. Mas, segundo a Europa, ele é o Hitler do século XXI. O Hitler do século XXI, curiosamente, que ajuda a pequena ilha cubana asfixiada pelos Estados Unidos. Então, segundo a Europa e os ocidentais, Hitler do século XXI é o Putin, que mandou um cargueiro, um navio gigante com vários litros, milhares de litros de petróleo para que os hospitais em Cuba possam funcionar. E não o Donald Trump, que, junto com o Marco Rubio, toda aquela, e inclusive com o apoio dos democratas, tá? A ala boazinha dos Estados Unidos, está sufocando a ilha cubana e matando bebês em incubadoras porque não tem energia nos hospitais, proliferando doenças na ilha cubana porque não tem combustível para abastecer os caminhões de lixo e as pessoas perdendo alimentos. E como a gente já mostrou aqui no nosso programa, isso é um plano proposital dos Estados Unidos. Esse tipo de sanção, como a gente sempre conversa aqui, não visa punir os líderes, visa punir o povo para que o povo chegue a um estado de calamidade, não aguente mais a situação de tão castigado e queira ficar de joelhos para os Estados Unidos e para os países imperialistas. É para isso que servem as sanções, né? Vocês sabem disso. Mas, segundo a Europa, o Putin, que é o cara que está tentando evitar isso, que é o Hitler do século XXI. Não é o Donald Trump, nem os europeus, nem nada disso. E aí, vale a pena a gente destacar também, ainda nessa notícia, aqui para mostrar para vocês que Cuba, mesmo sancionada, mesmo passando todas as dificuldades de Cuba, ainda nessa notícia falando um pouco de Rússia e de Cuba, vejam só, Rússia e Cuba assinam memorando para desenvolvimento conjunto de vacinas contra o câncer, que Cuba, apesar de todas as dificuldades que tem, é, assim, um fenômeno no desenvolvimento de vacinas e está também aí com estudos avançados, né, já tecnologias avançadas em vacinas que evitam o crescimento, o desenvolvimento do câncer, tá bom? E aí eles assinaram aqui esse tratado de relações bilaterais para que essas vacinas venham a ser desenvolvidas, tá bom? E a matéria está tratando aqui que a Rússia forneceu 6 toneladas de substâncias para produtos farmacêuticos em 2025 para Cuba, ou seja, a Rússia ajudando a ilha cubana, porque Cuba, apesar de ter a tecnologia, o conhecimento, gente, tem muita dificuldade de conseguir os insumos, né, os materiais para a produção disso. Por quê? Porque os Estados Unidos sancionam e embargam a ilha cubana, tá bom? Então, os Estados Unidos não querem que Cuba desenvolva vacinas, o que seria uma maravilha para o mundo inteiro. Imagina, Cuba poderia estar ajudando o mundo, salvando as vidas de algum parente seu aí que está com câncer, mas não, para os Estados Unidos é mais importante massacrar o povo cubano do que Cuba desenvolver uma vacina,
tá bom? Mas a Rússia não acredita nisso. A Rússia acredita que é mais importante que Cuba possa ajudar o mundo desenvolvendo vacinas. E por isso que eles assinaram esse tratado aqui, tá bom? A Rússia também tem falado que tem ajudado na medida do possível, né? Que tem ajudado a fornecer carne, laticínios, produtos de pescado para Cuba, ou seja, alimentos, tá bom? E também, essa matéria hoje saiu até na grande imprensa, de que o Putin, mais uma vez, declarou seu apoio à ilha cubana. E é curioso, porque muita gente na esquerda fala que o Putin é fascista. Aí eu fico assim, gente, mas que engraçado esse fascista que está ajudando a salvar bebês em incubadoras, né? Uma coisa meio estranha. E também que ajuda uma ilha socialista. Gente, fascista ajudando socialista? Que coisa estranha. Mas olha aí, Putin diz que a Rússia está em contato com os Estados Unidos a respeito de Cuba, está tentando ajudar Cuba, e diz que a ilha caribenha é um país amigo, com relações estabelecidas há décadas, ou seja, o Putin reconhece os laços entre Cuba da União Soviética, tá? O Putin não apaga a memória. Ele não é soviético, ele não é comunista, nada disso. Isso é falso, realmente ele não é. Mas ele não deleta a história do país dele, nem as relações de amizades que foram construídas nesse período, tá bom? E aqui ele está destacando que a Cuba é um país amigo da Rússia e que ele está tentando ajudar está tentando fazer essa mediação com os Estados Unidos para que pare de pressionar e sufocar a ilha cubana, que a gente sabe que é muito difícil, porque o interesse número 1 dos Estados Unidos é derrubar a Revolução Cubana. Vocês sabem disso. Deixa eu ler aqui um comentário do Celso Munhoz Schmidt. Suzana Botar é um golaço da VT, a Força Jovem Feminina chegando com tudo. Muito obrigada, Celso. Fico muito honrada e agradecida aí pelo seu comentário, tá bom? Deixa eu agradecer ao Fernandes também. Fernandes mandou aqui R$5, está sempre na área. Muito obrigada, Fernandes. Bom, agora já falamos bastante de Rússia, falamos um pouquinho de Cuba. Também teve uma notícia relevante: os Estados Unidos sancionaram pessoalmente o Díaz-Canel, o presidente cubano, e outras autoridades de Cuba. Mas, enfim, Cuba já está sancionada até o pescoço, né? Não sei do que mais essas sanções pessoais podem significar. É mais do mesmo, assim. Os cubanos já estão muito acostumados com esse tipo de política agressiva, estúpida dos Estados Unidos, tá certo?